Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula de Química Orgânica com o professor Eduardo. Na videoaula de hoje eu quero falar com vocês sobre isômeros óticos. E quando a gente fala em isômeros óticos, a gente fala em substâncias que são capazes de desviar o plano da luz polarizada. E aí, o que acontece? Eu preciso explicar para vocês o que seria um plano de luz polarizada nesse primeiro momento. Em seguida a gente vai falar sobre as substâncias oticamente ativas. Então vamos lá. E aqui está então, pessoal, uma onda eletromagnética se propagando ao longo do espaço e do tempo. E aqui eu represento para vocês dois campos oscilantes e eles são perpendiculares entre eles, ou seja, faz um ângulo de 90 graus. Então tem aqui o campo elétrico, que vocês estão vendo aqui representado em vermelho, e tem o campo magnético, que está representado em azul. Eles sempre se propagam com planos perpendiculares, fazendo um ângulo de 90 graus. Aí eu vou colocar os olhos aqui, tá? O observador, vamos supor que seja eu o observador. Eu coloco os olhos aqui e vamos supor que meus olhos sejam capazes de enxergar essa vibração aqui, tá bom? Sabe que a imagem que vai formar aqui nos meus olhos será essa imagem aqui. Vai oscilar assim, assim. Veja que eu estou representando aqui só em vermelho. Eu estou representando aqui só o campo elétrico. É que ele não vibra só assim nessa direção aqui, ó, para cima e para baixo de quem está enxergando aqui, tá? Não é só assim, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Ao mesmo tempo que está se propagando assim, né, para cima e para baixo, mas ele também vai fazendo um ângulo, vai girando aqui, ó, até 360 graus. Por isso que a gente enxerga dessa maneira. Então, essa luz aqui não é polarizada. Ora, quer ver uma luz polarizada como que é diferente? Aqui está. Então aqui está uma outra fonte de luz, né? Uma outra representação de uma fonte de luz, tá? E aqui, ó, em amarelo eu estou representando só o campo elétrico, não estou representando o campo magnético, tá? Então esse campo elétrico aqui, ó, para cima e para baixo aqui, ele vibra em todas as direções. E aqui também tem o campo magnético, tá bom? O campo elétrico e o campo magnético. Só que quando chega aqui no polarizador, quer ver? Eu vou representar melhor esse polarizador para vocês enxergarem, tá? Novamente aqui, ó, a fonte de luz, tá aqui a fonte de luz. Aqui um anteparo só para mostrar as diferentes oscilações em diferentes planos, né? E aqui está a representação desse polarizador que eu queria que vocês enxergassem melhor. São ranhuras pequenininhas, né? Que são feitas ao longo dele aqui, ao longo aqui. E aí essa luz passa por aqui e passa a oscilar só nesse plano aqui, ó. Só nesse plano, que é a representação que eu estou fazendo aqui e que também fiz aqui, tá bom? Então essa representação do plano da luz polarizada aqui está. Então assim, ó, antes a gente viu que a luz não polarizada tinha esse campo elétrico girando em um ângulo aqui, ó, de 360 graus. Agora não mais, tá? Muito bem. Agora eu quero mostrar para vocês como que é o equipamento, como que é o funcionamento do equipamento que vai medir se uma substância apresenta ou não apresenta essa propriedade de desviar o plano da luz, o plano da luz polarizada, tá? Então vamos lá, vamos ver isso. Então aqui está o equipamento chamado, uma representação evidentemente, né? Uma representação do equipamento chamado polarímetro. Como que é esse equipamento? Tem uma fonte de luz, geralmente uma lâmpada de sódio, tem um polarizador, depois tem uma célula para você colocar sua amostra, e depois tem um analisador, e você coloca os olhos bem aqui. Então aqui nesse primeiro momento aqui eu estou representando uma substância que não é oticamente ativa. Como que é, o que faz uma substância que não é oticamente ativa, o que ela faz com o plano da luz polarizada. Veja que o plano da luz polarizada foi colocado aqui, ó, aqui foi passado, essa fonte de luz passou pelo polarizador e aqui está a luz polarizada. Ela entra aqui dentro da amostra, aqui dentro tem uma amostra que não é oticamente ativa. Essa luz polarizada passa por toda a amostra e sai lá do outro lado sem sofrer nenhum desvio. Então essa substância aqui não apresenta essa propriedade de desviar o plano da luz polarizada. Agora, substância que pode desviar o plano da luz polarizada, ela se comporta dessa maneira aqui, ó.
Olha só o que acontece. Você tem aqui uma fonte de luz, aqui está a fonte de luz, aqui está o polarizador. Veja que vai ser polarizada aqui essa luz, né? Agora a luz aqui está polarizada. Veja que esse plano polarizado é paralelo a essa ranhura que aqui está, né? Então está saindo aqui o plano da luz polarizada. Passa dentro dessa célula que tem a amostra que apresenta atividade ótica. Aí essa luz sai daqui, ó, com um desvio em relação ao plano que tinha lá na origem. Veja que isso aqui estava assim, vamos supor aqui um ângulo de 0 grau, aqui ó, sofreu um desvio. Esse desvio pode ser positivo ou pode ser negativo, ok? É assim que a gente faz. Então, essa substância que é oticamente ativa, ela é capaz de desviar o plano da luz polarizada. Substância que não é oticamente ativa, ela não pode desviar o plano da luz polarizada. Agora, uma coisa importante. De uma maneira bem simples. Então, eu vou ensinar para vocês primeiro uma maneira bem simples de ver se uma substância será ou não será oticamente ativa. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, preste bem atenção nisso, tá bem? Dê uma olhadinha nisso que eu estou mostrando aqui. Ó. Eu até destaquei aqui um carbono aqui, eu já vou falar por que eu destaquei esse carbono. Então, quando você pega e dá uma olhada nessa substância aqui, que eu estou representando aqui, que é o 2-butanol, o que vocês têm que enxergar aqui? O que vocês têm que ficar de olho aqui? Vocês têm que ficar de olho em um carbono. Você vai bater o olho nisso aqui, vocês vão procurar um carbono com 4 diferentes ligantes. Vamos supor que você ache um único carbono com 4 diferentes ligantes. Aí você pode afirmar categoricamente, essa substância é oticamente ativa. E se tiver 2 carbonos com 4 diferentes ligantes? Aí você não pode afirmar. Aí nós vamos num outro conceito que é plano de simetria, que nós vamos ver daqui a pouco. Agora eu quero explicar para vocês o caso mais simples. Qual que é o caso mais simples? É aquele caso em que tem um único carbono com 4 diferentes ligantes. Se tiver esse único carbono com 4 diferentes ligantes, essa substância será oticamente ativa, tá? Muito bem. Por que eu anotei esse asterisco aqui chamando a atenção? Porque esse carbono recebe um nome especial. Qual o nome desse carbono? Ele é chamado assim, ó, carbono quiral. Tem outro nome para ele? Tem. Que outro nome seria? Carbono assimétrico. Então esses são os 2 nomes mais comuns dado a esse carbono com 4 diferentes ligantes. Muito bem, ele então é oticamente ativo. Sim. Ele vai desviar para a direita ou vai desviar para a esquerda? Aí você não pode afirmar nada, tá? Para você concluir se vai desviar para a direita ou para a esquerda, você só pode concluir isso se você for lá no laboratório e fizer o experimento, né? Isso é uma medida experimental. Agora, uma coisa é certa, né? Sempre que tiver um carbono com 4 diferentes ligantes, você poderá desenhar a imagem especular dessa substância e dizer que um é imagem não sobreponível da outra, tá? Por exemplo aqui, né? Vamos fazer o seguinte, eu desenhei aqui essa estrutura que eu estou chamando de estrutura número 1. A imagem dele aqui está. E essa imagem, esse par de imagem aqui, a gente chama de par de enantiômeros. Nós já vimos isso na aula anterior. Nós chamamos também isso aqui de par DE, DL, né? D de destrógeno, L de levógeno, tá bom? O que é destrógeno? Aquele que gira para a direita. O que é levógeno? Aquele que desvia para a esquerda. Como assim desvia para a direita ou para a esquerda? Vamos novamente aqui no polarímetro. O observador vai estar aqui. Muito bem. Quando o observador está aqui, lembre-se que essa parte aqui, ó, isso aqui é a direita do analisador, tá? Do observador. E esse aqui, ó, é a esquerda do observador. Então, se desviar para a direita, a gente diz que é destrógeno ou levógeno. É isso que eu estou explicando, tá? Então, ó, isso aqui sempre vai informar a imagem especular dele. Essa imagem, esse par de imagens especulares é chamado de par de enantiômero ou par DL. Agora, lá no equipamento, lá no polarímetro, como é que funciona isso aqui no polarímetro? Então, vamos ver aqui um esquema que a gente pegou lá no livro do Solomons para vocês. Então, aqui está o esquema. Então, tem 3 diferentes situações. Situação A, situação B e situação C.
Então vamos explicar cada uma dessas situações, tá? Então, primeira situação A. Aqui tem uma fonte de luz, aqui tem um polarizador. Essa fonte de luz passa pelo polarizador e essa fonte de luz sai polarizada. Esse plano de luz polarizada é paralelo a essa ranhura que aqui está. Se o analisador, não o observador, tá bem? O analisador estiver paralelo a essa fonte de luz polarizada, essa fonte de luz vai passar pelo analisador e vai chegar aos olhos do observador. É isso que está sendo dito aqui, tá? Muito bem. Como essa luz aqui, que está polarizada, não sofreu nenhum desvio, aqui, ó, nada desvia o plano da luz polarizada. Não tem nenhuma substância oticamente aqui nesse caminho. É isso que eu estou dizendo, tá bom? Agora, olhe para essa situação B. De novo, né? A fonte de luz aqui passa pelo polarizador e sai paralela ao polarizador, né? A ranhura do polarizador, essa luz polarizada é paralela a essa ranhura. Aí, olha só, o analisador, não o observador, o analisador não está paralelo à fonte de luz polarizada. Então, o analisador não consegue enxergar nada, tá? Muito bem, agora vamos para o terceiro caso. Aqui está, de novo, a fonte de luz, de novo, o polarizador, de novo, a luz polarizada paralela ao polarizador. Só lembrando que lá no equipamento, esse polarizador ele é fixo. Ele não tem possibilidade de ser movimentado para a direita e para a esquerda, tá bom? Aí aqui foi colocada uma amostra nessa cubeta aqui, nessa célula para fazer análise. E aí o que acontece? O analisador aqui, o observador, ele girou o analisador um pouquinho aqui, de tal maneira que a luz que foi desviada do seu plano ficasse paralelo à ranhura do polarizador, tá? Do analisador, desculpe, paralelo à ranhura do analisador. Aí essa fonte de luz chegou aos olhos do observador. Então é assim que funciona o equipamento. Você vai trabalhando no analisador, desde que a substância seja oticamente ativa, né? Você vai trabalhando aqui, girando para a direita ou para a esquerda, no lado negativo ou no lado positivo, até que você consiga enxergar a fonte de luz. Aí você pode calcular o quê? A rotação específica. Aqui você só vai conseguir mensurar a rotação, tá? Você vai ter uma rotação observada. Aí você calcula a rotação específica da substância. Tem uma fórmula para fazer isso? Tem, aqui está ela, né? Isso aqui é a rotação observada. Isso aqui é a concentração em gramas por litro da solução. Aí você me perguntaria, professor, e se fosse uma substância pura? O que eu ia colocar aqui? Concentração? Não, aí você colocaria a massa específica da substância. Por exemplo, você vai pegar lá o 2-butanol. Puro, uma solução pura de uma amostra pura da substância 2-butanol. E não uma solução, uma amostra pura. O que eu vou colocar aqui no lugar da concentração? Você vai colocar a massa específica. É isso que eu estou dizendo, tá? E aqui, o que é esse L aqui, L minúsculo? Isso aí é o comprimento do tubo, só que esse comprimento tem que ser em decímetros, tá? Não pode ser em centímetros. A maioria dos equipamentos, dos polarímetros, tem aquela célula para fazer medida, né? De 10 centímetros, que equivale a 1 decímetro, tá bom? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, tá? Olha só aqui. Aqui está. Aqui está o 2-butanol, aqui também está o 2-butanol. Eu coloquei aqui R2-butanol e S2-butanol. Eu vou explicar para vocês como que é essa nomenclatura R2-butanol, S2-butanol mais adiante nesse vídeo. O que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é para o seguinte fato. Olha só como que a gente mostra a rotação específica. Sabe esse número 25 aqui? Significa que seria 25 graus Celsius. Esse D aqui, ó, representa uma fonte de luz de sódio, tá bom? É isso que representa essa letra D. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é para esse fato aqui, ó. Se essa substância aqui, ó, se esse enantiômero aqui, ó,
desvia o plano da luz polarizada em menos 13,52, a sua imagem especular vai desviar no mesmo valor, 13,52, só que em direção oposta. Se esse aqui desvia para a esquerda, esse aqui desvia para a direita. E o desvio, o número aqui, ó, o 13,52, será sempre o mesmo, só que um negativo, outro positivo. É isso que eu quero que vocês entendam. Tem outros exemplos interessantes aqui para colocar para vocês. Novamente, deixa eu lembrar vocês o seguinte, que esse R e esse S, eu vou falar para vocês como nominar R ou S mais adiante. Em alguns casos, né, o que acontece? Esse sinal positivo aqui é colocado no nome da substância sem colocar esse valor aqui, tá? Ou coloca o sinal negativo sem colocar esse valor aqui, tá? Geralmente, quando isso acontecer, você vai chegar à seguinte conclusão, que esse mais aqui significa que o desvio é para a direita. E esse menos aqui, ó, o desvio é para a esquerda. É esse o significado. Agora, percebam vocês que isso aqui é a imagem disso aqui. Se esse é positivo, esse aqui é de mesmo valor, só que negativo. Então, isso que eu queria que vocês entendessem. Agora, cuidado, tem algumas vezes a gente precipitadamente faz o seguinte, a gente lê isso aqui, né? R de rectus, direita, né? Desvio para a direita. Aí a gente chega e fala, toda vez que for positivo aqui vai ser R. Não, isso está errado, tá? Isso não procede. Isso não é verdade. Toma muito cuidado com isso, tá? Às vezes a nomenclatura... Isso aqui, deixa eu só falar para vocês, isso aqui só tem a ver com a nomenclatura. É só uma convenção, tá? Então esse R aqui tem a ver com a nomenclatura, nada a ver com outra coisa que não seja nomenclatura. Tanto é verdade que aqui está R menos e não R mais, tá? R menos é o nome da substância, né? 1-cloro, 2-metilbutano. Veja que, embora seja R, isso aqui é desvio é negativo. Agora, uma coisa é certa, né? Se aqui é negativo 1,64, a imagem dele vai ser mais 1,64. É isso que é importante, tá bem? Outra coisa muito importante, olha só. Tá vendo essa substância aqui da direita? Está vendo essa substância da esquerda? A única diferença entre essas duas substâncias é que aqui é o grupo OH e aqui é o cloro. Aí você olha para isso aqui, ó, o desvio é positivo, né? R mais 2-metilbutanol, tá? Então você chega e fala, então se eu trocar isso aqui por um cloro, vai ser R mais também. Não, não vai ser, não significa que será. Como eu disse ainda há pouquinho, né? Se vai ser o desvio para a direita do plano da luz polarizada ou será para a esquerda, a gente só pode determinar isso lá no equipamento, lá no polarímetro. A gente não pode chegar a esse tipo de conclusão sem fazer a medida lá no laboratório. Então, isso é muito importante, eu queria que vocês guardassem bem isso, tá bem? Muito bem, qual o próximo assunto que nós vamos falar ainda sobre essas moléculas que têm a capacidade de desviar o plano da luz polarizada? Bom, agora eu vou falar para vocês sobre moléculas quirais. E aqui está, ó, moléculas quirais. O que vem a ser moléculas quirais? Então já vou explicar para vocês. Eu posso até adiantar. O que é uma molécula quiral? É uma molécula que é capaz de desviar o plano da luz polarizada. Muito bem. Tá vendo esse carbono que eu deixei em destaque aqui? Isso aqui a gente chama de centro de assimetria, ou centro de quiralidade, ou ainda de carbono quiral, ou carbono assimétrico. Lembre-se que toda vez que tiver um carbono assimétrico, e somente um carbono assimétrico, a gente vai ter um par de estereoisômeros. Esse par de estereoisômeros a gente vai chamar de enantiômeros, tá bom? Então, toda vez que tiver um único carbono assimétrico, tiver um centro de assimetria ou um centro de quiralidade, a gente vai ter a formação, a possibilidade de uma imagem especular não se sobrepor à outra. A gente diz que são imagens especulares não sobreponíveis, tá? Essa aqui não se sobrepõe a essa. Então tá. Mas para isso acontecer, o que a gente precisa? De um centro de assimetria. Já já isso vai ficar mais claro para vocês. Só um minutinho. Agora, olha só. Se eu não tiver um carbono com 4 diferentes ligantes, né? Não tiver nenhum carbono com 4 diferentes ligantes,
que vai acontecer? Eu não vou ter um centro de assimetria. A gente não vai ter um centro de quiralidade. Mas eu posso pegar e formar uma imagem em relação a outra dessa substância. Como está aqui, ó. Essa aqui é a imagem dessa. Só que elas são sobreponíveis. Uma se sobrepõe à outra. Uma se coloca em cima da outra, né? Igual eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Então é isso que é ter centro de assimetria. É ter um carbono com 4 diferentes ligantes. Mas vamos para um outro conceito aqui. Além desses centros de quiralidade, também existe o que a gente chama de centro estereogênico. E olha só o que é um centro estereogênico. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma molécula. Muito bem, vocês já estão enxergando aqui, pelo que eu expliquei ainda há pouquinho para vocês, vocês estão enxergando que isso aqui é um centro de quiralidade. Por quê? Porque tem um carbono com 4 diferentes ligantes. É o que eu estou mostrando ali. Ocorre o seguinte, se eu pegar e fizer o seguinte, deixa eu só mudar aqui a caneta, colocar em verde, porque aí vocês enxergam melhor. Se eu pegar e fizer uma troca aqui, ó, fazer a seguinte troca, colocar esse grupo etil aqui à esquerda e pegar esse grupo metil e colocar aqui à direita. Olha só o que eu fiz. Pronto, foi feito. Vocês concordam comigo que isso aqui é uma imagem disso aqui, embora esteja uma figura plana, mas uma imagem da outra, né? Então, com uma troca aqui, eu consegui desenhar o estereoisômero desse aqui, eu desenhei aqui? Sim. É possível desenhar um estereoisômero fazendo uma troca no carbono, nesse carbono aqui? É possível. Então, esse aqui é um centro estereogênico, porque eu posso criar um novo estereoisômero, tá? Veja bem, ser um estereoisômero não significa que vai ser um par DL. Ser um estereoisômero não significa que essa substância é oticamente ativa. Nesse caso aqui, neste caso, é uma substância oticamente ativa, porque isso aqui é um centro de assimetria, isso aqui é um centro de quiralidade, tá? Agora, dê uma olhada aqui num contra-exemplo em relação a esse exemplo que eu dei para vocês. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o cis-1,2 de cloreteno. O cis-1,2 de cloreteno não é uma substância oticamente ativa. Ela não possui um centro de quiralidade, tá? Não possui um centro de quiralidade. Mas ela olha só, antes de falar o que ela é, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Se eu pegar esse cloro e mudar de lugar com o hidrogênio, olha só o que eu vou obter. Eu vou obter essa substância. Essa substância que aqui está, tá? Que eu estou aqui, ó. Tá. Essa substância é o estereoisômero dessa substância aqui? Sim. Ela não é oticamente ativa, Mas quando eu promovi uma mudança aqui, eu consegui fazer um estereoisômero dele. Não foi isso que fez? É o trans-1,2 de cloreteno. Então isso aqui, ó, é um centro estereogênico, mas não é um centro de quiralidade, porque essa substância nem essa substância são oticamente ativas, tá bom? Então é isso que é centro estereogênico e centro de quiralidade. Toda vez que a gente tiver um centro de quiralidade, ele também será um centro estereogênico. Vou repetir, tá? Todo centro de quiralidade também é um centro estereogênico. Mas nem todo centro estereogênico será um centro de quiralidade. É isso que eu queria passar para vocês sobre centros estereogênicos e centros de quiralidade. Mas eu falei ainda há pouco para vocês que essa molécula apresentava um centro de assimetria. Então vamos entender o que é um centro de assimetria? Vamos lá, vamos entender isso. Aqui está, ó. Tá vendo isso aqui? Muito bem. Será que tem algum plano, quer dizer, alguma linha que eu passe por aqui e divida essa molécula em duas partes iguais? Será que ele tem um plano de simetria? O que é um plano de simetria? É um plano imaginário que divide uma figura qualquer em dois lados iguais, né? Ali tem, ó, um plano de simetria
que é esse aqui, ó, vocês vão enxergar melhor assim. Tá vendo o lado da esquerda? É igualzinho o lado da direita. Então aqui tem um plano de simetria? Tem. Então essa molécula, ela é uma molécula aquiral. Ela é um composto meso. É uma substância que não apresenta atividade ótica. Entenderam? Então aqui, ó, não tem um centro de assimetria. Agora, dê uma olhada nisso aqui, ó. Essa molécula aqui apresenta um centro de assimetria? Será que esse plano divide essa molécula em dois lados iguais? Não. Esse plano em azul que eu coloquei aqui pontilhado, tá? E esse aqui, ó. O lado de cima é igual ao lado de baixo? Também não. E aqui, ó. Também não. Aqui? Também não. Então, não tem plano de simetria aí? Não, não tem. Então, essa molécula, ela é assimétrica. Ela possui um centro de assimetria. Muito bem. Então, essa molécula é uma molécula quiral. Dê uma olhada nessa molécula aqui agora, ó. Tá vendo? Esse aqui é o 1,4-dimetilciclohexano. Tem plano de simetria? Tem. Esse plano aqui, ó. Tá? Então, para vocês enxergar um pouquinho melhor, vou colocar assim, ó. Tá vendo? Tem um plano de simetria aqui. O lado lá de dentro é igualzinho o lado aqui de fora. O lado direito é igualzinho o lado esquerdo, tá? Então, esse aqui tem plano de simetria. Então, essa molécula não apresenta atividade ótica, tá bem? Vamos mais um caso aqui, ó. Alguns casos, né? Tá vendo aqui, ó? Vários casos, mostrando para vocês, tá? Tá vendo esse carbono aqui, ó? Esse aqui é um carbono quiral. Deixa eu dar uma dica para vocês. Toda vez que a molécula apresentar um carbono quiral, apenas um carbono quiral, ela vai ser uma molécula assimétrica, vai ser uma molécula quiral, vai ser uma molécula que apresenta atividade ótica, tá? Então, ácido lático é um exemplo, né? Tem esse carbono quiral aqui, não tem plano de simetria, apresenta atividade ótica. Esse aqui, ó, também apresenta atividade ótica. Esse aqui também, ó, carbono quiral, apresenta atividade ótica. Esse aqui, ó, tá vendo aqui, ó? É um carbono quiral, apresenta atividade ótica. Esse aqui também, tá vendo aqui, ó? É um carbono quiral, apresenta atividade ótica. Aqui, ó, a glicose não tem plano de simetria, então apresenta atividade ótica. O limoneno também apresenta atividade ótica, porque tem carbono, um único carbono quiral, que é esse aqui, né? A talidomida, que foi extensivamente usado na década de 50 e de 60 para minimizar enjoos decorrentes da gravidez, e depois descobriram que ele causava má formação dos bebês, e aí foi proibido as grávidas, né? Voltou a ser utilizado mais recentemente, ali a partir da década de 80, mas para o tratamento de outros males, tipo câncer, AIDS e assim vai, né? O pessoal da farmácia que entende bem disso, né? Então, ó, aqui está, né? Tem um centro de assimetria aqui, é uma molécula assimétrica, tá? Então, todas essas substâncias aqui apresentam atividade ótica, tá? Agora, lá ainda há pouco, né, eu mostrei para vocês aquela denominação R e S. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos ver como é que funciona esse tal R e S? Vamos ver como construir a nomenclatura de uma substância colocando aquele R ou S? Então vamos lá. E aqui está. Então vamos aprender a atribuir as configurações R ou S lá na nomenclatura das substâncias orgânicas. E aqui é importante dizer uma coisa para vocês, assim, muito importante mesmo. Não é possível eu atribuir as configurações R ou S para substâncias que são escritas no plano. Isso aqui foi escrito no plano. Eu não sei se esse CH3 aqui, se esse grupo metil ou esse grupo etil está saindo do plano aí do computador, se está entrando no plano do computador, eu não sei. Outra coisa, esse carbono, eu sei que esse carbono é um carbono tetraédrico, mas eu não sei se esse hidrogênio está no plano, se esse grupo OH está no plano, não sei, eu não tenho essas informações. Logo, não é possível atribuir as configurações R ou S para a substância que é escrita única e exclusivamente no plano. Agora, se a substância for escrita dessa maneira aqui,
Eu sei que está escrito no plano, mas isso aqui é uma simbologia que eu conheço. O que significa essa cunha tracejada assim? Ou poderia ser uma cunha não tracejada, só que com linhas nas laterais, sem estar preenchido aqui dentro, né? É o equivalente a fazer tracejado. Muito bem, então o que significa essa linha tracejada? Significa o seguinte, que esse hidrogênio está lá no fundo do plano aí da tela do seu computador. E esse grupo OH que está escrito aqui com essa cunha preenchida, significa que está saindo da tela do computador. Então, embora esteja desenhado em um plano, embora esteja desenhado no plano, eu sei que isso aqui está lá para o fundo, isso aqui está aqui para frente, e que isso aqui, ó, que não é cunha, está no plano do computador. Então, com essas informações, aí sim é possível atribuir as configurações ROS para essa substância, que é o 2-butanol. Muito bem, e no que eu vou me basear para construir essa nomenclatura? Eu vou me basear no sistema de prioridade dos grupos na convenção de Ken, Ingold e Prelog. Quando eu falo assim, parece que é uma coisa muito difícil, mas não é difícil. Então eu vou começar com alguns exemplos, depois a gente volta para a molécula do 2-butanol. Então vamos aos exemplos para que vocês possam entender. Então existem três regrinhas, basicamente três regrinhas nas regras de Ken, Ingold e Prelog. A primeira regra é o seguinte, nós vamos ter que numerar esses substituintes aqui, esses ligantes ao carbono tetraédrico. E como que é feita essa numeração? É feita assim, ó, 1, 2, 3, 4, né? Ou alguns autores, por exemplo, lá no Solomons, ele, ao invés de escrever 1, 2, 3, 4, ele escreve assim, A, B, C e D. Por que isso, professor? Bom, já você vai entender. Vamos primeiro entender que a gente tem que numerar. Sempre que tiver o carbono quiral, vai ter aqui os ligantes ao carbono quiral, e sempre eu vou ter que numerar, tendo como prioridade número 1 o de maior número atômico e de prioridade número 4 o de menor número atômico, tá bom? Então, neste caso aqui especificamente, eu vou ter que numerar esses ligantes ao carbono tetraédrico quiral. Então, lá está, o de maior número atômico é o iodo, seguido do bromo, seguido do cloro e, por fim, o flúor. Só como curiosidade, isso aqui é o bromo, cloro, fluoro, iodo, metano. Tá bom? Nomenclatura oficial desse negócio aqui, tá? Aqui é em ordem alfabética, só que eu estou numerando em ordem de número crescente do número atômico. Aí vocês me perguntariam assim, só um adendo aí à minha explicação. Professor, e se fosse assim, ó, se fosse um isótopo do iodo? Por exemplo, aqui, ó, o iodo, vamos falar, um iodo aqui menos pesado, o iodo aqui mais pesado. Qual que seria o número 1? O iodo mais pesado, tá bom? Vamos supor que fosse o hidrogênio aqui, o hidrogênio 1 e o hidrogênio 2 aqui. Qual teria prioridade número 1? O hidrogênio 2, tá bom? Então, o isótopo mais pesado tem prioridade frente ao isótopo menos pesado. Mas vamos continuar aqui. Então, eu já numerei em ordem crescente de número atômico. Qual seria o próximo passo? O próximo passo é o seguinte, é jogar profundo. Você vai se imaginar, por exemplo, vamos nos imaginar com um olho bem aqui, ó, nesse lugar aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó, fazer um sinal aqui, só que ficou amarelo, o amarelo a gente não vai enxergar, né? Vou colocar o sinalzinho verde, aí, o azul. Tá? Verde lembra parmeira, não dá certo. Vamos colocar aqui, ó, esse sinalzinho aqui, ó. Faz de conta que aqui seja o seu olho, tá bom? Você está enxergando aqui. Você é o observador aqui. Então você vai jogar para o fundo de menor prioridade. Você poderia colocar o olho aqui, ó, já está o de menor prioridade aqui, né? Mas vamos colocar o olho aqui, tá? Nesse exemplo, vamos colocar o olho aqui. Quem é de menor prioridade? O flúor. Você tem que jogar o flúor lá para o fundo. Para isso, o que você faz? Você pega e gira nessa direção aqui, ó. Fazer uma seta muito capenga aí, mas está aí a seta. Quando você gira isso aqui, lembre-se que a gente está girando, está mantendo isso aqui, está girando nessa direção. Aí esse iodo vai vir para cá, né? E esse cloro virá para cá, ó. Tá? Desculpa que eu estou fazendo isso com o mouse e fica mal feito, mas acho que dá para perceber, né? Então é isso que está acontecendo, tá?
Então eu fiz esse giro aqui para jogar o flúor, porque eu sou observador, eu estou olhando daqui, né? Então eu joguei o flúor aqui, tá aqui o flúor, aí o cloro veio para cá, o iodo veio para cá e o bromo ficou lá em cima. Por quê? Porque eu girei em torno desse eixo aqui, ó, desse eixo que aqui está. Então aqui ficou, né? Aqui ficaram os ligantes, tá? E aí, ó, número 1, número 2, número 3 e número 4, tá? Então é assim que a gente tem que fazer. Você se imagine olhando de algum lugar, né? De algum lugar e joga o de menor prioridade lá pro fundo em relação aos seus olhos. O que eu estou dizendo? Estou dizendo isso aqui, ó. Tá? Então aqui, ó, eu coloquei o bromo que está lá em cima, o iodo está aqui, que está nesse lugar, e o cloro está aqui, e o flúor, ó, ficou lá no fundo. E onde que estão meus olhos? Meus olhos estão aqui, tá? Foi o que eu tinha feito aqui anteriormente, tá? Então meus olhos estão aqui, eu não estou enxergando o flúor. Aqui, ó, não estou enxergando o flúor, porque ele está atrás do carbono. Lembra da projeção de Newman? Aqui está a projeção de Newman. Olha o que a gente está enxergando. O bromo, né? Meus olhos estão aqui, o flúor está atrás do carbono, eu não estou enxergando o flúor. Então está aqui o bromo, está aqui o iodo, está aqui o cloro. Está aqui o bromo, o iodo e o cloro. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, lembrando que isso aí é a projeção de Newman, tá? O número 1 seria o iodo, o número 2 seria o bromo e o número 3 seria o cloro. Agora que vem a definição se vai ser R ou S. Como é que a gente define isso? A gente pega e conta esses números aí, ó. Vamos numerar, vamos contar esses números. Fica assim, ó, 1, 2, 3. Isso aqui cresceu no sentido anti-horário? Foi. Então a gente pega e representa com a letra S. Porque foi no sentido anti-horário. Professor, qual o significado desse S? Esse S significa Sinninger, tá bom? Vamos para mais um exemplo para ficar mais claro. Só para concluir, né? Como é que ficaria então o nome desse negócio aqui? Ficaria S, bromo, cloro, fluoro, iodo, metano. Muito bem, isso aqui é sentido anti-horário? É. Então quer dizer que isso aqui desvia o plano da luz polarizada para o sentido anti-horário, professor? Resposta: não. Para saber se vai desviar para o lado do sentido horário ou sentido anti-horário, para a direita ou para a esquerda, positivo ou negativo, onde que a gente descobre isso? Lá no equipamento, jamais na nomenclatura. Lembre-se, isso aqui é só nomenclatura. Por favor, não vamos esquecer disso. É muito importante que vocês não esqueçam disso que eu estou falando, tá? Muito bem, vamos para o próximo aqui, ó, o próximo exemplo, tá? Também ainda numerando com prioridade de número atômico, só que agora um pouquinho diferente. Aqui está. Lá naquele exemplo anterior ficava muito claro, porque os ligantes eram diferentes. Aqui eu tenho dois ligantes iguais, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui em azul. Tá vendo o carbono? É igualzinho a carbono. Tá? Então aqui não tem problema, ó. Vamos numerar, depois eu vou chegar nesse caso aqui. Muito bem, vamos comparar quem é que está diretamente ligado ao carbono, o carbono quiral, o carbono assimétrico, o carbono com 4 diferentes ligantes. Quem é que está diretamente ligado a ele e tem maior número atômico? Quem é? O oxigênio. Então o oxigênio tem prioridade número 1. Muito bem, carbono, não vamos olhar para ele agora, vamos esperar um pouquinho. Qual que tem menor prioridade? O de número atômico 1, que é o hidrogênio. Então ele é de prioridade número 4. Então isso não tem dúvida, né? Agora, quem tem prioridade número 2? O carbono, que está ligado somente a hidrogênio, ou esse carbono que está ligado a hidrogênio, mas também está ligado a outro carbono? Sabe como é que a gente compara? A gente faz assim. Se os dois que estão ligados ao carbono central tiver mesmo número atômico, que é o caso aqui, carbono, ou seja, se os dois são iguais, como que eu vou definir? Vou definir baseado nos próximos ligantes. Os próximos ligantes aqui são todos hidrogênios. E aqui os próximos ligantes são hidrogênios? São, mas tem um carbono aqui. Então esse aqui tem prioridade superior a isso aqui. Por isso que isso aqui vai ser numerado com o número 2. Esse aqui vai ser numerado com o número 2 e esse aqui com o número 3. E aí está. Muito bem. Qual vai ser o próximo passo? E aí está, ó. Imagine você olhando daqui. Professor Eduardo, por que você resolveu olhar daí? Pelo seguinte,
Tá vendo essa cunha aqui? Significa que esse hidrogênio está lá para o fundo. E qual que é a regra? Não é jogar o hidrogênio para o fundo? É. Então já vou botar o olho aqui, porque o hidrogênio já vai estar lá no fundo. Então agora aqui, ó, vou escrever isso aqui da maneira como eu estou enxergando ao olhar daqui. Tá? Tô olhando daqui para cá, para esse carbono. Então tá aqui o carbono, né? Lembrando que isso aqui é aquela projeção de Newman. Para quem está olhando aqui, ó, tá vendo esse grupo etil? Vai estar nesse lugar aqui, ó. Tá vendo o grupo metil? Vai estar nesse lugar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o grupo metil? Para quem está olhando daqui, ó, o grupo metil está nesse lugar aqui. E o grupo H lá em cima. Lembrando que isso aí é a projeção de Newman, né? Tá bom? Muito bem. Agora, como que é mesmo a numeração disso aqui? Número 1 lá em cima, número 2 aqui e número 3 aqui à esquerda. Número 2 no grupo etil, número 3 no grupo metil. Ou você também pode pensar dessa forma aqui, ó. Novamente colocando aqui o átomo de carbono, que é esse carbono aqui, o carbono quiral, o carbono assimétrico. O hidrogênio sendo colocado aqui no fundo, né? O grupo OH está aqui em cima, como anteriormente, como a gente viu aqui, né? O grupo OH aqui em cima. O grupo etil aqui, se você está observando daqui, esse grupo etil está à sua direita. Então está lá, ó, à direita. E o grupo metil aqui à esquerda, né? Agora o observador aqui, ó, tá vendo? Então vocês podem fazer dessas duas diferentes maneiras. E aí, como é que fica então, como é que cresce essa numeração? Eu prefiro olhar aqui na projeção de Newman, né? Então cresce assim, ó, 1, 2, 3. Cresce no sentido horário, no sentido de um relógio. Olha, a dica aí, ó, relógio R, rectus. Então como é que fica o nome disso aqui? R2-butanol. E tem um terceiro caso que também eu gosto de trabalhar com os alunos, né? Que é interessante. Olha só, que é isso aqui? Se não for possível resolver a geometria usando o átomo imediatamente ligado aos carbonos quiral, use sucessivamente os grupos de átomos mais afastados até encontrar a primeira diferença, né? Então, olha só aqui, como que seria isso? Como que a gente vai numerar isso aqui? Então, vamos começar pelos átomos de maior número atômico. Entre oxigênio, olha só, antes disso, quem está ligado ao carbono quiral? Somente átomos de oxigênio, neste caso, 2 átomos de oxigênio, e átomos de carbono. Aqui estão eles, o carbono num grupo etil, o carbono num grupo metil. Quem vai ter prioridade número 1? Quem tiver maior número atômico. Então a gente já vai partir para o oxigênio. Só que esse oxigênio é igual a esse. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar os grupos de átomos que estão ligados a esse oxigênio. Neste caso aqui, quem está ligado a esse oxigênio é o hidrogênio. E neste caso aqui, quem está ligado ao oxigênio é um carbono. Então, isso aqui tem prioridade frente a isso. É por isso que isso aqui é a prioridade número 1. O outro oxigênio é prioridade número 2. Esse carbono, em comparação a esse, nós já falamos anteriormente, mas é isso aqui, ó. Enquanto que nesse carbono está ligado a outro carbono, aqui só tem hidrogênio ligado. Então, a prioridade vai ser esse carbono frente a esse carbono. Por isso que ficou assim, 1, 2, 3, 4. Aí, do mesmo jeito que a gente fez anteriormente, o de menor prioridade já está lá para o fundo? Já. Então, imagine você olhando aqui, tá? Tá olhando aqui. O que vai acontecer? O oxigênio vai estar acima. Lembre-se, o grupo metil está lá no fundo, você não enxerga. O grupo etil está aqui à direita. E esse grupo aqui, oxigênio ligado ao carbono, que é um metóxido, está aqui à esquerda. E aí fica assim a projeção de Newman. Muito bem, quem é que... Vamos numerar novamente? Está aqui, ó. Lembrando que esse grupo metóxido é o número 1. O grupo OH é o número 2 e o grupo etil é o grupo número 3. E aí, essa numeração cresce no sentido horário? Sim. Então, é um caso de rectus. Então, é assim que fica, ok? Espero que vocês tenham entendido isso aqui, nem que seja um pouquinho melhor do que no caso anterior. E como que ficaria o nome dessa substância aqui? Bom, o nome seria assim, ó. Eu estou destacando aqui o nome em relação ao R, né? Seria
o 2R, 2-metox, butano, 2-ol. Então isso eu queria que você entendesse. Uma outra coisa que eu quero que vocês entendam é a regra número 3. Muito bem, como que é essa regra número 3? Nós já vamos falar sobre ela. Os átomos de carbono com ligações múltiplas, ou seja, duplas ou triplas ligações, são equivalentes ao mesmo número de átomos com ligações simples. Não entendi, professor. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui. Para entender, eu vou criar um adendo aqui, né? Vamos falar sobre alguns exemplos. Aqui está. O que significa C dupla O? Nessa regrinha aqui significa o seguinte. E carbono ligado duplamente a carbono significa que esse carbono está ligado a 2 oxigênios e esse oxigênio está ligado a 2 carbonos, embora não esteja. Olha só, você tem que entender que isso equivale a isso aqui, ó, o oxigênio ligado a 2 carbonos, aqui, ó, 1, 2. Esse carbono está ligado a só um oxigênio por enquanto. Você tem que enxergar como se tivesse ligado a 2 oxigênios, como mostrei aqui agora. Quer ver outro exemplo para ficar mais claro? Aqui está, ó. Carbono dupla carbono. Significa que o carbono verde está ligado a 2 átomos de carbono e o carbono cor-de-rosa estará ligado a 2 átomos de carbono também. Equivale a isso aqui, ó. Esse carbono verde ligado a 2 carbonos e esse carbono rosa ligado a 2 carbonos também. Eu sei que isso aqui não tem nada a ver com isso aqui na realidade, né? Mas é como a gente deve enxergar, tá bom? Muito bem, olha só para esse caso aqui, ó, um carbono tripla carbono. Você tem que enxergar que o carbono cor-de-rosa vai estar ligado a 3 átomos de carbono verde e o carbono verde vai estar ligado a 3 átomos de carbono rosa. Como que a gente pode mostrar isso aqui, ó? Dessa maneira. Tá vendo o carbono rosa? Ligado a 3 carbonos verdes e o carbono verde ligado a 3 carbonos rosa. É isso que a gente tem que compreender disso. Muito bem. Passado isso, né? Passado esse pequeno adendo, vamos olhar para esse carbono aqui, ó. E para esse carbono aqui. Veja só, carbono, 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 tudo empatado. Então, vamos desempatar isso. Como é que a gente desempata? Vendo quem está ligado nos próximos, quem são os próximos ligantes a esses carbonos. Muito bem, o próximo ligante a esse carbono aqui é oxigênio. A esse carbono aqui também é oxigênio. A esse carbono é outro carbono e a esse carbono é outro carbono. Então esse aqui vai comparar entre esses dois e esse aqui, ó, esse carbono e esse carbono já ganha desses dois, porque os ligantes a ele são maiores do que os ligantes a esses aqui. Muito bem, como é que a gente vai comparar? Isso aqui, carbono dupla carbono? Isso aqui também é carbono dupla carbono? Opa, acabou a comparação, né? A gente não pode comparar coisas iguais. Qual o próximo ligante desse carbono? Um oxigênio. Qual o próximo ligante a esse carbono? Um hidrogênio. Opa, então isso aqui é mais importante do que isso aqui. Veja só que para definir entre esses dois aqui, ó, não foi necessário utilizar essa regrinha aqui. Então esse aqui é o número 1, esse aqui é o número 2. Ok, agora vamos comparar esses dois. Quem é mais importante, carbono dupla carbono ou carbono simples carbono? Carbono dupla carbono. Por quê? A gente tem que enxergar que esse carbono está ligado a 2 carbonos e esse carbono aqui, ó, também está ligado a 2 outros carbonos. Por isso que é mais importante. Então esse aqui vai ser o número 3 e esse aqui, ó, vai ser o número 4. E assim ficou. Muito bem, qual será o próximo passo, né? Vamos ver qual vai ser o próximo passo. Vai ser o seguinte, vamos apagar tudo isso aqui e vamos fazer o seguinte. Olha só. Eu vou colocar o seguinte, para facilitar o nosso trabalho, eu vou pegar esse carbono aqui e escrever aqui. Pronto, escrevi. Aqui, ao invés de escrever C dupla O simples OH, só para facilitar a nossa vida, eu vou escrever que isso aqui é o número 1, porque é o número 1. Aqui eu vou colocar o número 2, que é o número 2. Aqui eu vou colocar aqui o número 3 e aqui, ó, o número 4. É só uma questão de facilidade. E agora, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos pegar esse de menor importância e vamos jogar lá para trás. Olha só, para jogar isso aqui para trás, o que vai acontecer? Esse número 1 continua aqui, tá? Como eu joguei isso aqui lá para trás, vindo por aqui, ó, deixa eu
colocar aqui para vocês enxergar um pouquinho melhor. Ops, errei. Só para enxergar um pouquinho melhor. Eu joguei isso aqui lá para trás, vindo por aqui, ó. Indo por aqui, tá vendo? Bem assim. Desculpe escrever lentamente porque eu tô com o mouse, né? Então isso aqui veio para cá, aí esse aqui passou lá por trás e veio parar aqui. Então ficou assim, ó. Número 2 veio parar aqui. O número 3 que estava aqui, ó, veio parar aqui, ó. Tá vendo? Então o número 3 está aqui e o número 4 está ali. Muito bem. Quando eu coloco o olho, o observador fica bem aqui, ó, nesse lugar aqui. O que ele vai enxergar? Tá aqui, ó. Ele está olhando aqui. O que ele vai enxergar? Ele vai enxergar algo mais ou menos assim, ó, como eu coloquei aqui na projeção de Newman. Ó. Número 2 lá em cima, número 1 lá em cima, número 2 aqui à direita do observador e o número 3 à esquerda do observador. Como é que fica a ordem crescente dessa numeração aqui? Fica assim, que equivale ao quê? Ao R. R de relógio, R de rectus. Então, qual é o nome disso aqui? Que antes era ácido 2-etil 2-formil-but-3-enóico. Como é que fica isso? O ácido 2S 2-etil 2-formil-but-3-enóico. Veja, o nosso objetivo não é nomear toda essa cadeia aqui, mas o professor nomeou, evidentemente. É só descobrir se vai ser R ou S. Aqui, ó, o professor cometeu um pequeno deslize, tá? Isso aqui não é S, é o quê? É R, tá bom? R, 2R, 2-etil, 2-formil-but-3-enóico, tá bem? Muito bem. E tem um outro assunto agora que eu vou falar com vocês, que é o seguinte. Vou colocar um problema aqui para vocês. Qual é o grande problema aqui? Olha só, o que eu vou colocar para vocês. Tá vendo aí essas duas moléculas? Será que elas são iguais ou será que uma é imagem da outra? Entenderam a minha pergunta? Vamos repetir? Essa molécula que aqui está, ela é igual ou seria a imagem dessa? Essa molécula aqui é igual a essa ou uma é a imagem da outra? Existe como definir isso, professor? Existe. Se você tiver um ótimo olhar e conseguir, olhando para ela, já definir se serão imagem uma da outra ou se serão iguais, ótimo. Mas se você não consegue fazer isso, tem uma técnica para descobrir. E qual que seria essa técnica? A gente faz o seguinte, ó como que é simples a técnica. A gente escolhe uma das duas, ou da esquerda ou da direita, tanto faz. Para fazer esse exemplo para vocês, eu escolhi isso aqui, ó. Eu peguei isso aqui e trouxe para cá. Aqui está ela. Veja, igualzinho, tá? Agora, eu vou transformar essa molécula nessa outra molécula, promovendo mudanças aqui. Entenderam? Promovendo mudanças. Vou promover mudanças aqui até que isso aqui se transforme nisso aqui. Entenderam? O que eu vou fazer? Então é isso que eu vou fazer. Muito bem. Para fazer isso, eu começo a comparar isso aqui com isso aqui. Por exemplo, eu preciso mudar o bromo em algum momento? Não, porque o bromo está aqui, ó, lá para o fundo, e o bromo também está aqui lá para o fundo. Então não preciso olhar mais para o bromo. O grupo metil aqui está para cima. O grupo metil está aqui em cima? Não. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou promover a minha primeira troca. Tá? A minha primeira mudança. Então eu vou mudar o grupo metil aqui para o lugar do cloro. E o cloro eu vou colocar no lugar do grupo metil. Então essa é a minha primeira mudança. Olha só o que eu fiz. Tá? Preste bem atenção. Ó. Tá vendo? O grupo metil que antes estava aqui, agora veio parar aqui. E o cloro que antes estava nessa posição, veio parar nessa outra posição aqui. Promovi a primeira mudança. Por um acaso, isso aqui ficou igual a isso? Não. Ainda temos que promover mudanças. E que mudança que eu vou promover agora? Eu vou pegar esse cloro. Tá vendo aqui? Ó, o cloro está nessa cunha. Eu vou tirar o cloro daqui e vou trazer o cloro para cá. Tá bom? Olha só o que eu fiz. Ali está. Promovi uma mudança, tá? O hidrogênio veio para o lugar do cloro e o cloro foi para o lugar do hidrogênio. Quando a gente promove essas mudanças, né? O hidrogênio, desculpa, eu deveria ter colocado aqui, né? O hidrogênio foi para o lugar do cloro e o cloro veio para o lugar do hidrogênio.
Então a gente promoveu uma mudança. Veja que quando eu trago o cloro para cá, obrigatoriamente, quem estiver ligado aqui tem que ir lá para o lugar do cloro. Por isso que ficou assim. Agora, quantas mudanças eu tive que promover para que isso aqui ficasse exatamente igual a isso aqui? Se for número par de mudança, significa que é a mesma substância. Se for número ímpar de mudanças, significa que é um par de enantiômero. Quantas mudanças fizemos aqui? 2. Então, essa substância aqui é a mesma substância que essa. Não é a imagem espelhada do outro, tá bom? Então, pessoal, na próxima aula a gente vai continuar com esse assunto, né? E vamos às bibliografias. Se você for estudar isso aqui em casa, todos esses livros são bons. O livro de Química Geral do Solomons, de Química Orgânica do Solomons, o livro da Paula Bruce, do McMurray, do Volhard, todos são excelentes livros. Mas eu prefiro um pouquinho melhor, eu acho que é um pouquinho melhor esse livro do Solomons para esse assunto, tá bom? Então, se vocês forem dar uma estudadinha, olha lá o livro de Química Orgânica, volume 1 do Solomons. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.